Catecismo Ilustrado. Edição Leamis de Saint-François de Sales. Introdução. O Catecismo. O Catecismo é uma instituição ou instrução familiar por meio de perguntas e respostas sobre a doutrina cristã. A doutrina cristã é a que nos foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou o Evangelho na Judéia. Explicação da gravura. Antes de ensinar a sua doutrina, nosso Senhor quis mostrar às crianças, como o seu exemplo, como deviam receber as instruções do catecismo. A fim de celebrar a festa da Páscoa, o Salvador compareceu em Jerusalém, aos 12 anos de idade, acompanhado de Maria e José. Vemo-lo nesta gravura ao alto e à esquerda, no templo, rodeado dos doutores da lei, a quem escuta e interroga. Diz-nos o Evangelho que o Divino Mestre os assombrou pela sabedoria das suas respostas. Chegado à idade de 30 anos, Jesus começou a percorrer a Judéia para ensinar a sua doutrina. Pregava ora nas sinagogas, onde os judeus se reuniam para rezar, ora nas montanhas e nas praias. A gravura nolo representa ao alto, à direita, assentado numa barca, ao mar da Galileia. Em volta, vêem-se os apóstolos e na margem, escutando seus ensinamentos, os judeus de uma aldeia vizinha. Depois de Jesus Cristo subir ao céu, a sua doutrina ficou sendo pregada pelos apóstolos, bispos, padres e diáconos. Ao meio da gravura, vemos o diácono Filipe sentado num carro de 4 rodas, junto de um oficial de Canadeia, rainha da Etiópia, o qual lia as Sagradas Escrituras sem a compreender. Felipe explicou-lhes, e o oficial pediu o batismo, dizendo: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." O último plano da gravura representa à esquerda o Sumo Pontífice, ensinando a todas as classes sociais a doutrina cristã. À direita, um bispo pregando a homens, ainda na barbárie, o Santo Evangelho, e ao centro, um sacerdote ensinando o catecismo às crianças. O fim do homem. É necessário a todos os homens e sobretudo aos cristãos o conhecimento da doutrina cristã. Por isso que sem o seu conhecimento não se pode alcançar o fim que Deus nos criou. Deus nos criou para o conhecermos, amarmos, o servirmos e obtermos assim a vida eterna. Servimos a Deus, primeiro, observando a sua lei; segundo, cumprindo fielmente os deveres de nosso Estado; terceiro, glorificando por toda a espécie de boas obras. É necessário servirmos a Deus, primeiro, porque Ele só para esse fim fomos criados; segundo, porque todo aquele que não serve a Deus se expõe a ser eternamente desgraçado no inferno. Há muitos homens que não servem a Deus e que se prendem aos bens da terra, de preferência a Deus. Prendem-se às honrarias pelo orgulho, às riquezas pela avareza, aos prazeres pela luxúria e pela gula. Mas não logram encontrar a felicidade, porque o coração do homem foi feito para Deus, e aos bens da terra não o podem satisfazer. Só Deus nos pode tornar felizes, porque Ele é o supremo bem. Mesmo nesta vida, Deus concede aos que os servem a paz de uma boa consciência, protege-os nas suas empresas, consola-os nas suas riquezas e cumula-os de toda a espécie de benefícios. Gozaremos de uma felicidade perfeita quando possuirmos a vida eterna, isto é, quando virmos a Deus no céu por toda a eternidade. O nome e o sinal do cristão. Chama-se cristão aquele que foi batizado e professa a religião cristã. É uma grande felicidade o ser cristão, porque o cristão é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, o herdeiro do paraíso. O sinal da cruz, pelo qual se reconhece o cristão, é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Ou em latim, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. O sinal da cruz lembra-nos que há um só Deus em 3 pessoas e que Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, morreu por nós na cruz. Feito com fé e piedade, o sinal da cruz afasta os perigos e as tentações e nos atrai sobre nós as bênçãos de Deus.